Nós estamos estudando acréscimos de tensão devido à presença de carga. A gente viu que na aula passada que essa carga ela pode ser de diferentes maneiras. Então a gente tem uma carga que ela é chamada de carga pontual. O que é a carga pontual? Ela vai ser aplicada em apenas um ponto. Então, a gente tem aqui o nosso maciço de solo, é como se a gente tivesse apenas um ponto de aplicação dessa carga. Então, quando a gente tem isso, a gente tem carga pontual. Essa carga, ela pode ser um carregamento. Então, esse carregamento, ele pode ser aquele carregamento uniformemente distribuído, ou ele pode ter outras formas de carregamento também, que a gente consegue fazer o espraiamento dessas tensões. Então, quando a gente tem esse tipo de carregamento, de acordo com o comprimento que a gente vai ter aqui, L, desse carregamento, a gente pode considerar ele como se fosse uma carga pontual aplicada no centro, ou ainda fazer aquele espraiamento de tensões a partir daquele ângulo alfa de 30 graus. Vocês lembram? Então, a gente pode fazer isso quando a gente tem esse carregamento. E a gente tem aqueles carregamentos que eles são retangulares, ou os carregamentos que são circulares. Então, quando nós temos um carregamento do tipo retangular, a gente vai ter um tipo de solução para o problema, e o circular também. Cada isso vai dar para a gente um acréscimo de carga diferente. Quando nós temos carga pontual, normalmente a gente fala que a gente vai usar a solução de Boussinesq. É a única? Não, é a mais utilizada. Então, não é a única solução que a gente tem, mas é a mais utilizada. Eu coloquei hoje para vocês, lá no AVA, tem um livro como referência. Nesse livro, ele tem algumas formas diferentes da gente determinar o carregamento através de carga pontual. Tem outra solução. Então, quando nós temos cargas retangulares, a gente utiliza a solução de Newmark. E quando a gente tem carregamentos circulares, a gente utiliza a solução de Love. Solução de Newmark e solução de Love são a solução de Boussinesq aplicadas para esses tipos de carregamentos, tá bom? Então, foi isso que a gente viu na aula passada. A gente viu o quê? Que quando a gente tem essa solução de Boussinesq, a gente vai ter uma carga pontual. Então, sempre que eu considerar essa carga pontual, eu posso trabalhar com esse tipo de solução. A solução de Love, ela é apenas uma equação também que eu posso encontrar, ou a partir de um ábaco, qual vai ser a influência daquele carregamento no meu solo. Porque quando eu tenho um carregamento aplicado ali, essas tensões elas vão sofrer um espraiamento, então a tensão ela vai se espalhar no meu solo. Antigamente, a gente acreditava que isso dependia da profundidade, mas sabe-se que não é somente da profundidade, mas sim da distância que a gente vai ter do carregamento, do ponto de aplicação do carregamento, tá bom? Então, não somente da profundidade. Quanto mais próximo ao eixo, maior vai ser o acréscimo de tensão. Só que aí a gente começou a ver a solução de Newmark. A gente viu o quê? Que Newmark, ele propõe a solução sempre que o ponto que eu quero descobrir qual vai ser o meu carregamento passa pelo vértice de um retângulo. Então, para que eu descubra qual é a solução, eu preciso conhecer os dois lados do meu retângulo. Então, um lado eu vou chamar de A, outro lado eu vou chamar de B. E aí eu determino dois fatores diferentes, dois coeficientes diferentes, que são o M e o N. O que é o coeficiente M e o coeficiente N para Newmark? O M vai ser igual a um dos lados do meu retângulo sobre a profundidade e o N vai ser o outro lado do meu retângulo sobre a profundidade. Então, a partir desses coeficientes M e N, a gente consegue encontrar um coeficiente I e encontrar qual que é o acréscimo de tensão. Porque a tensão vertical, o acréscimo de tensão, ele vai ser dado por esse coeficiente I vezes a tensão zero aplicada pelo carregamento. A gente não viu o exemplo de Newmark na semana passada, e é isso que a gente vai ver hoje. Como que é o exemplo quando a gente tem essa aplicação de Newmark? Então,
Como que a gente vai fazer? Deixa eu tentar chegar isso aqui mais pra cima. Uma construção apresenta uma planta retangular com 12 metros de largura e 48 metros de comprimento e vai aplicar ao terreno uma pressão uniformemente distribuída de 50 kPa. Então, essa construção retangular, a tensão aplicada por ela vai ser uniforme de 50 kPa. Então, esse carregamento aqui vai ter 50 kPa. Isso significa que o meu sigma zero vai ter esse valor de 50 kPa. Determine o acréscimo de tensão segundo a vertical nos pontos A, B, C e D a 6 metros de profundidade, aplicando a solução de Lewmark. Calcule também para o ponto E fora da área carregada. Então, aqui está a nossa área. Essa aqui é a nossa área da construção, ó. Tenho aqui 12 metros por 48. Essa é a nossa área. Eu quero determinar o quê? Qual vai ser o acréscimo de tensão à profundidade de 6 metros nos pontos A, B, C, D e E. O E está aqui em cima, ó, no ponto E também. Então, eu vou ter o quê? 5 resultados. Eu quero 5 resultados diferentes. Vamos fazer. Como que a gente vai fazer isso? Vamos começar do começo, né? Vamos igual o Jack Stripador, vamos por partes. Então, vamos começar pelo ponto A. O que a solução de Newmark diz? Que o ponto tem que estar no vértice, tem que estar no vértice do retângulo. O ponto A está no vértice do retângulo de carga? Não, né? Ele está no centro do retângulo de carga. Como ele está no centro, o que a gente faz? A gente vai dividir esse retângulo de cargas para que o ponto A ele se encontre no vértice. Então, eu vou dividir esse retângulo aqui em 4. Porque se eu dividir em 4, o meu ponto A ele vai estar no vértice desses 4 retângulos. Então, se eu quero saber qual vai ser o acréscimo de carga no ponto A, é só eu determinar o acréscimo de carga nesse, mais o acréscimo de carga nesse outro retângulo, mais nesse outro, e somo. Porque quando eu determino o acréscimo de carga de cada um desses retângulos menores, eu sei qual que vai ser esse acréscimo total. Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar se o nosso ponto ele passa no vértice do retângulo. Se ele não estiver no vértice, a gente tem que dividir para que ele fique nesse vértice, ok? Dividimos. Professora, Oi. no caso, esse retângulo aí é por exemplo, como se fosse o lote inteiro ou é a sapata? A construção. Então, esse aqui é como se fosse a construção inteira. É a planta Ah, tá. retangular, é como se a gente, como se fosse um radier, vamos colocar, porque a sapata a gente põe só no ponto. Então, vamos supor que esse aqui é como se fosse um radier na construção inteira. Então, ele é de 12 por 48 e ele todinho aplica aquela tensão inicial de 50 kPa no meu terreno. Aí eu quero determinar 6 metros de profundidade no ponto A. Primeiro passo, dividir para que o ponto A ele fique no vértice do meu retângulo. É isso que a gente vai fazer. Depois que eu dividir, o meu ponto A está no vértice. Vamos supor que esse aqui é o nosso vértice no ponto A. O que eu faço agora? Eu vou determinar qual que vai ser o meu B e o meu A, os lados do meu retângulo. Então, eu tenho que saber quais são os lados do meu retângulo. Sei quais são os lados, o que eu vou fazer? Determinar o que vai ser o meu M e o meu N. Porque o M vai ser B sobre Z e o N vai ser A sobre Z. Determinei M, determinei N. Eu olho no meu ábaco para determinar qual vai ser esse coeficiente. Esse é o nosso esquema. O que a gente tem que fazer? Agora a gente vai realmente resolver, né? Então, o ponto A, a gente dividiu ele em 4 áreas iguais. 4 áreas de 6 por 24, porque o ponto A está bem aqui no centro.
Se o ponto A está no centro, eu sei o quê? Que o lado, eu montei uma tabelinha, que eu acho que fica mais fácil quando a gente tem muitas áreas. Então, o meu ponto A está lá no centro, a minha área é 6 por 24. Então, eu tenho aqui no ponto A, a área, vou escrever, o meu A vai ser 6, o meu B vai ser 24. Então, eu tenho um lado que vale 6 metros, o outro lado 24. O que é o próximo passo? Determinar M e determinar N. O que vai ser M? Um lado sobre a profundidade. Qual que é a profundidade que a gente quer? 6. O que vai ser N? O outro lado sobre a profundidade, que é 6. Então, com isso, o meu M vale 1, o meu N vai valer 4. O que a gente vai fazer agora? A gente vai procurar lá na nossa tabelinha qual que vai ser o valor do coeficiente I. Então, eu tenho aqui, ó, o M, eu coloquei o mesmo, 1 e 4, N 4. Isso. Então, se o meu M é 1 e o meu N é 4, se eu for olhar aqui, eu tenho 3 e 5. O que eu vou fazer? Para a questão de prova, para os exercícios de vocês, em vez da gente interpolar toda vez, vamos utilizar os 5, porque a gente pode fazer interpolação. Mas vamos utilizar os valores maiores, tá bom? Então, se for 6, só no caso, se for 6, vocês utilizem o 5, que está mais próximo. Mas no caso, como a gente tem 4, vamos utilizar o valor maior, que é 5. Quando eu vou unir 1 com 5 aqui, qual que vai ser o meu ponto? 0,24. Então, aquele meu coeficiente I vai valer 0,24. Isso para uma área, para um daqueles retângulos pequenos que tinha lá no meu A, que o meu A estava aqui no ponto central. O que eu faço então? Eu fiz 4 retângulos iguais, não fiz? Se eu fiz 4 retângulos iguais, significa que eu vou ter 4 vezes esse valor de I. Então, o meu I total é como se fosse 4 vezes esse I de cada uma das áreas pequenas lá dos retângulos de A. Então, o valor do meu I, 204, né? 24 não. Então, 0,204 vezes 4 dá 0,82. Qual que é o valor da tensão? A tensão vertical, ela vai ser o quê? 0,82 vezes aquela tensão que é aplicada, que é 50 kPa. Isso vai dar para a gente um valor de 41 kPa para o ponto A. Então, como eu tinha 4 áreas iguais, eu achei o coeficiente I, é só eu multiplicar por 4. Por quê? O I vai ser igual em todos eles. Dá para fazer diferente? Dá. Posso achar a tensão vertical de cada retângulo. Então, eu vou fazer 0,204 vezes 50. Isso aqui vai me dar tensão vertical em um retângulo apenas. Deixa eu ver quanto que vai dar, que essa aqui eu não fiz, não. Isso aqui vai dar 10,2 kPa. 10,5 não, 0,2. 10,2 kPa. Então, para cada um dos retângulos, eu tenho um acréscimo de 10,2. Se eu tenho 4 retângulos, eu multiplico isso aqui por 4, que vai dar o mesmo resultado, 41 kPa. Tudo bem? Entenderam? Uhum. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Esse para o nosso retângulo A, agora para o nosso ponto A. Agora, a gente vai fazer para o nosso ponto B. Vamos achar nossa inicial. Vamos riscar agora em B. Se a gente for olhar B, o que a gente tem aqui no ponto B? Ele está no vértice do retângulo? Não, né? Ele não está no vértice do retângulo. Ele está aqui no lado, ele está em cima da linha lateral aqui, mas ele não está no vértice. O que a gente vai fazer, então? Dividir para que ele fixe no vértice. Então, eu vou passar uma linha aqui e vou dividir. Então, para esse retângulo B, eu vou ter 2 retângulos maiores. Para o ponto B, eu vou ter 2 retângulos. Esses 2 retângulos têm qual área?
Então, aqui ele vai ter 24 por 12. Então, o retângulo, o ponto B, tem dois retângulos de 24 por 12. Isso está lá na nossa tabelinha. Então, o retângulo B, ele vai ter duas áreas de 24 por 12. Então, o meu N vai ser igual a quanto? O que é o N? Então, o M vai ser igual a um dos lados dividido pela profundidade. O N vai ser igual ao outro lado dividido pela profundidade. Então, 12 por 6 vai dar 2, 24 por 6 dá 4. Então, nosso M, 2, nosso N, 4. Se a gente for olhar aqui, para 2, quando a gente tem 2, 0, 239, o valor do nosso coeficiente para cada área. Então, como nós temos duas áreas, a gente multiplica esse valor de coeficiente por 2, vezes 2, para dar o 0,48. Para a gente achar qual que é a tensão, o que a gente vai fazer? 0,48 vezes 50, que era aquela tensão inicial que foi aplicada. Então, a gente acha que o valor no ponto B do acréscimo de tensão é de 24 kPa. E assim sucessivamente para cada uma das áreas. Quando os nossos pontos estão dentro do carregamento, a gente não tem grandes dificuldades. Então, se o ponto se encontra dentro do carregamento, ou aqui em qualquer um dos cantos do meu carregamento, ou em qualquer ponto dentro do meu carregamento, eu não tenho dificuldade para poder encontrar qual que vai ser esse acréscimo de tensão. Por exemplo, agora a gente vai fazer para o ponto C. Ponto C, ele está que nem o ponto B aqui, numa lateral, mas ele não passa no vértice. Então, o que eu faço? Eu vou ter que dividir em retângulos que vão passar pelo vértice, onde o ponto C vai ser o vértice. Isso vai me dar o quê? Eu vou pegar aqui e vou passar uma linha nessa direção, bem retinha, igual vocês estão vendo. Então, isso aqui vai me dar um retângulo de quanto? Eu tenho dois retângulos. Quando eu divido a minha área maior aqui do ponto C, eu tenho dois retângulos também. Só que a área desse retângulo vai ser 6 por 48. Então, um dos lados vale 6, o outro lado vai valer 48. E o outro retângulo, ele vai ser igual. Aí, vamos lá para a nossa tabelinha. Então, no ponto C, a gente vai ter a área 6 por 48, duas áreas. O que vai ser o meu M? M vai ser igual a 6 por 6, N igual 48 sobre 6. Então, meu M vai valer 1, meu N vai valer 8. Para 1 e 8, 0, 205. Aqui eu interpolei. Aí deu 0,204. 0,205. 0,205 vezes 2 vai dar quanto? 0,42. 0,41 mesmo. 0,41 vezes 50, 20,5. A gente achou qual que é a tensão. Vocês viram que a dificuldade está na gente escolher quais vão ser as áreas? Então, a gente tem que saber qual que vai ser a nossa área. Porque quando a gente seleciona qual que é o nosso retângulo, a gente sai com tudo. A gente não tem dificuldade maior aí, tá bom? Agora falta o ponto D. Então, o nosso ponto D, ele está onde? Olha que lindo, o ponto D está no vértice do retângulo de carga. Como ele já está no vértice, eu vou ter somente uma área de 12 por 48. Então, aqui eu coloquei para vocês, quando vocês forem estudar, então aqui a gente tem para o ponto B, aqui para o ponto C, e aqui a área para o ponto D. Então, só uma área para o ponto D. Então, a gente vai ter um retângulo, 12 por 48. A gente vai ter aqui 1, que é uma área só. O M vai ser igual a 2, porque é 12 por 6. O N vai ser igual a 8, porque é 48 por 6.
Com isso, o nosso coeficiente aqui da área, se a gente for olhar em 1 e 8, vai dar 1 e 8 não, desculpa, 2 e 8. 2 e 8 vai dar 0,240. Então, 0,240 vezes 50, 12 quilopascal. Achamos todos os valores. Para os retângulos que estão dentro do nosso carregamento, é só definir que o ponto que a gente precisa determinar tem que estar no vértice desse retângulo. Se o meu ponto estiver fora do meu retângulo, então eu tenho aqui, ó, esse aqui é meu carregamento, ó. Tá bem aqui bonitão. E se o meu ponto estiver fora do carregamento, eu quero determinar aqui para o ponto E que está fora do carregamento. Como que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é traçar um retângulo que o ponto E vai estar no vértice. Então, a primeira coisa é eu pegar um retângulo que esse meu ponto E vai estar no vértice. E o meu carregamento tem que estar dentro desse retângulo. A maneira mais fácil é eu pegar do ponto E e traçar esse retângulo aqui englobando o meu retângulo de carregamento. Fiz esse englobamento. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou determinar qual que vai ser o meu coeficiente para essa área. Então, eu vou determinar quanto que vai ser o meu acréscimo de tensão se eu tivesse esse retângulo todo aqui. Então, eu determino aquele meu coeficiente I para essa área grandona, que eu vou chamar primeiro de I grande. Como que a gente vai fazer esse I? I grande não, vamos falar de I1, né? Vamos começar com números, é mais bonitinho. O que vai ser o meu I1? Primeiro eu vou ter que determinar o M e o N. O que é o M? O M é um dos lados, então eu tenho aqui que equivale 12. Se eu peguei esse retângulo maior até o ponto E está 6 metros aqui longe. Quanto que vai valer, então, esse novo lado? Ele vai valer 12 mais 6, que é 18. Qual que é a profundidade que eu quero determinar? A profundidade continua sendo 6 metros, né? 18 por 6, a gente vai ter que o M é igual a 3. E o N? O meu N é 48 do retângulo, mais esses 6 metros aqui também de afastamento do ponto E. Então, 48 mais 6, 54. 54 dividido por 6 vai dar 9. Então, o nosso N vale 9, o nosso M vale 3. Se a gente for olhar, deixa eu ver se eu pus outro quadro aqui. Não. Se a gente for olhar na nossa tabelinha aqui, M e N, M vale 9, né? 3 e 9. Então, vamos lá, 3 está aqui, 9 a gente vai usar lá para o 10, 0,247. Então, o meu I1, eu achei que ele vai valer 0,247. Porque é como se fosse o I dessa área toda. Essa área toda tem carregamento? Não. Como a área toda não tem carregamento, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que excluir as áreas que não tem carregamento. Como que a gente faz para excluir? Então, a gente pegou inicialmente aquela área grandona. Vou pegar ela aqui. Só para ilustrar. O que eu faço agora? Eu vou excluir algumas áreas. A primeira área que eu vou excluir vai ser essa aqui, ó, E, F e J. Então, essa área aqui não tem carregamento. O ponto E continua aqui no vértice, mas essa área aqui não tem carregamento. Então, eu vou excluir esse ponto. Esse ponto não, esse valor devido a esse coeficiente. Então, qual que vai ser a área aqui? Eu tenho 6 e aqui eu tenho 18. Vamos achar qual que vai ser esse I, que eu vou chamar de I2. I2. 6 e 18. Então, o M vai ser igual a 1. O N vai ser igual a 3, porque é 18 sobre 6. Então, 1 e 3. Qual que vai ser? É isso mesmo? Deixa eu ver. 6 aqui. 12, 18. 1 e 3. Qual que vai ser aqui o nosso valor?
E 3, 0,203. Então, para esse aqui, 0,203, esse 2. Então, não fiz na ordem aqui, tá? Esse aqui é nosso I1, o nosso I2 é esse, o nosso I3 agora. O que vai ser o I3? Excluir essa área. Qual área não faz parte do carregamento? Então, a gente tem mais uma área que não faz parte do carregamento. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor da tinta. Consigo, que beleza. Então, essa área aqui, ó, ela não faz parte do carregamento. Toda essa área aqui eu não tenho carregamento nela. Então, eu tenho que excluir o acréscimo devido a essa área também. Como que a gente faz? Então, eu vou determinar qual que é os meus lados aqui do retângulo. Vai ser para o I3, eu tenho que um dos lados vai ser 6 sobre 6, né, que é a profundidade. O outro lado vai ser 54 sobre 6. Então, aqui, o meu M vai ser 1, o meu N vai ser 9. Para 1 e 9, vamos ver quanto que a aula começou nem no... Para 1 e 9, 0,205 o valor do nosso coeficiente. Então, o I3, eu vou colocar que ele vale 0,205. E agora, o que eu faço? Esse aqui é o meu I3. Nesse ponto aqui, o que aconteceu? Eu retirei essa área verde, retirei essa área vermelha. Só que esse quadradinho pequeno aqui, eu não retirei ele duas vezes. Deixa eu mudar de cor de novo. Esse quadradinho pequeno, eu não retirei ele duas vezes. Então, esse aqui, ó, como eu retirei duas vezes, eu vou adicionar uma, porque senão eu vou ficar com o valor fingido. Então, vamos ter que adicionar uma vez esse quadradinho pequeno, que ele foi retirado duas vezes. Então, nesse quadradinho que eu vou chamar de 4, o M vai ser igual. A gente tem um lado aqui que vale 6. 6 sobre 6, e o N também vai ser a mesma coisa, 6 sobre 6. Quando a gente vai olhar lá na nossa tabela, quanto que vai valer o I4? 1 com 1, 0,028. 1 e 1. Ah, não, é 1 e 1, não é 0, 1, não. 1 com 1, 0,175. Aqui, tá certo. Aqui o meu I4, 0,175. Achei todos os meus coeficientes das áreas. O que eu faço agora? Eu vou ter que esse maior, o I1, que eu falei que era aquele retângulo maior, o acréscimo de tensão no ponto E vai ser igual ao quê? 50, que é aquela tensão inicial, vezes 0,247, que é o meu I1, o coeficiente segundo a área toda, menos 0,205, que é o meu I3, menos 0,203, que é o meu I4, mais o 0,175, que é aquele da área pequena. Eu somo ele aqui porque eu subtraí ele duas vezes, então eu tenho que somar ele uma vez para anular o seu valor, tá bom? Isso aqui vai mostrar para a gente que o valor que a gente vai ter de acréscimo de tensão é 0,7 kPa. Esse aqui é o exemplo mais difícil. Então, esse exemplo é o que mais difícil que a gente pode fazer. Porque eu vou ter que retirar e acrescentar uma parte de área, tá bom? Mas os outros normalmente são mais fáceis que isso. Deixa eu ver aqui que alguém mandou alguma coisa. Tem muito tempo que começou? Tem. Então, pessoal, deu para entender? Mais ou menos? Então, tá bom. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão repetir esse exemplo para profundidade de 18 metros. Então, vocês vão repetir do jeito que ele está aqui como exercício depois para vocês fazerem,
para repetir da mesma forma de carregamento, vocês vão fazer para uma profundidade de 18 metros. Porque quando vocês fizerem para 18 metros, vai mudar somente o M e o N. As áreas são as mesmas. Só para vocês terem esse contato, tá bom? Só para vocês conseguirem fazer isso, para vocês irem treinando. E aí, a gente vai fazer mais um exemplo hoje. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei esse. Então, a gente vai fazer mais esse pequeno exemplo. A figura abaixo mostra a planta da fundação de edifício. Se a carga aplicada é de 35 kPa, determine qual é o acréscimo de tensão nos pontos A e B a 2 metros de profundidade e no ponto C, situado a 5 metros de profundidade, pelo método de Newmark. Então, eu vou fazer assim, falta 5 minutos para acabar o nosso tempo. Em 5 minutos eu não consigo resolver. Então, vamos desligar esse